da terra. Mas se o amor não tivesse, seria um sonho que voa, um símbolo que soa. E se tivesse as profecias, conhecesse todas as línguas, possuísse a fé que transportasse montanhas, mas se o amor não tivesse, seria um nada, porque o homem nada vale se não amar. Seria um nada, porque o homem nada vale se não amar. Distribuísse entre muitos os meus bens, e o meu corpo desce para a chama. Mas se o amor não tivesse, nada seria. Passarão as profecias e também todas as línguas. A ciência um dia acabará, mas o amor nunca passará, porque tudo crê e tudo espera, tudo cobre, tudo sofre, e o próprio bem não procura, mas vibra só com a verdade. Só com a verdade. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvida, eu leve a fé. Onde houver erro, eu leve a verdade. Onde houver desespero, eu leve a esperança. Onde houver tristeza, eu leve a alegria. Onde houver treva, eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Se eu falasse todas as línguas da terra, mas se o amor não tivesse, seria um som que voa, um símbolo que soa. E se tivesse as profecias, conhecesse todas as línguas, possuísse a fé que transportasse montanhas, mas se o amor não tivesse, seria um nada, porque o homem nada vale se não amar. Seria um nada, porque o homem nada vale se não amar. Distribuísse entre muitos os meus bens e o meu corpo desce para a chama, mas se o amor não tivesse, nada seria. Passarão as profecias e também todas as línguas, a ciência um dia acabará, mas o amor nunca passa. Sejamos todos bem-vindos a mais um momento de prece pelo canal do YouTube da Casinha Belém. Nossas casas reunidas, Casa Ibaté e a Casa em Belém, justamente para podermos dar continuidade a todos os tratamentos indicados por ambas as casas e tornarmos esse momento um momento especial, onde criamos a oportunidade de termos, além da efetivação de nosso tratamento, a possibilidade de fazermos juntos um grande evangelho no lar. Então, que a luz desse nosso amado Mestre Jesus possa se fazer intensa dentro dos nossos lares e que possamos estar com nossos corações unificados em prol do bem, da paz, para que possamos ter uma noite abençoada. Na noite de hoje, nós vamos logo iniciar com um vídeo. Sempre esses primeiros vídeos, eles trazem a orientação da mensagem da noite de hoje. Eles são uma abertura e sempre temos
através da orientação da espiritualidade, buscado materiais acessíveis, né? Principalmente para o público infantil. Então, nós vamos assistir agora uma animação, que é um desenho bíblico, que é Jesus e os vendilhões do templo. Então, que possamos juntos, né, assistir e podermos iniciar com esse primeiro momento de reflexão através deste vídeo de animação. Joias, aqui, senhora. Aqui, senhora. Olha, excelente madeira. Esses cordeiros estão muito caros. Se não puder comprar, vá procurar em outro lugar. Joia! Cerâmica. Feliz Páscoa, Amos. Heber? Não muito feliz. Ordenaram que ficássemos de olho em um perturbador da ordem. Seus seguidores dizem que ele é o Messias. Dá pra acreditar? Um carpinteiro da Galileia, o Messias. Não aceitamos dinheiro estrangeiro aqui. Procure os cambistas. Um cheque por 5 de suas moedas. Ora, mas isso não é justo. É pegar ou largar. Esta casa é uma casa de orações, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Eu nunca vi tanta força. Quem é ele? Como é mesmo o nome dele? Jesus acabou de curar uma criança aleijada. Receba sua visão. Eu estou vendo. Ele é o Messias. Como é que você ousa perturbar o templo? Vai pagar por isso! Por acaso você ficou maluco? Você está possuído por demônios! Vamos, fale! O que você tem a dizer? Destruam esse templo. E em 3 dias eu o reconstruirei. Afinal, o que significa isso? Foi preciso 46 anos para construir o templo de Herodes. E você acha que pode reerguê-lo em 3 dias? Eu não estou me referindo ao templo de Herodes. Novamente, que possamos agora criar uma ambientação que é importante para podermos acompanhar o momento de prece. Essa ambientação, ela é externa, né? Ela é exterior. Quando a gente prepara o ambiente onde nós estamos, oferecendo flores, colocando um copo com água para fluidificação, mas ela é, sobretudo, interior, né? É uma ambientação que é importante que nos coloquemos à disposição da espiritualidade amiga, abrindo nossos corações, né? Trazendo na nossa tela mental esse Jesus amoroso, entrando em nossos lares com a sua luz e nos preparando para receber o passe espiritual, tanto passe de cura, né, para quem segue o seu tratamento da sala de saúde, assim como também o passe da desobsessão. Então, essa ambientação interior, isso une os nossos corações e nos prepara para que possamos oferecer o socorro também a nossos irmãos desencarnados que procuram muitas vezes os nossos lares para receber o amparo, o auxílio da espiritualidade amiga que se faz presente e que vem atender a todos nós quando nós nos colocamos justamente com os nossos corações à disposição.
né? Então, nós vamos assistir agora a um pequeno vídeo que ele traz algumas informações a respeito dos tratamentos que são orientados na noite de hoje. Então, a segunda-feira ela é importante para todos nós que fazemos o atendimento na sala de saúde, né, que passamos por esse tratamento, para quem também passa pelo tratamento da desobsessão, e aí juntos tornamos esse momento algo que é uma rede amorosa de evangelho no lar, trazendo benefício que a espiritualidade sempre é, de maneira generosa, traz para todos nós. Então, que possamos assistir agora esse pequeno vídeo, dando algumas orientações a respeito dos tratamentos que são orientados na noite de hoje. Então, que possamos preparar o nosso ambiente, oferecendo água para fluidificar e nos colocando nessa atitude receptiva para o passe, isso tudo no momento, né, a partir de agora, intensificado no momento do Pai Nosso e da mensagem da espiritualidade amiga para todos nós. Boa noite. Hoje nós vamos fazer a leitura da noite do livro Caminho, Verdade e Vida. É a mensagem 96, a coroa. E eu vou começar com um trecho do Evangelho. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Marcos, capítulo 15, versículo 17. Quase incrível o grau de vigilância da maioria dos discípulos do Evangelho, na atualidade ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo, deturpado, se comprazem nos grandes espetáculos, através de enormes demonstrações de força política. E forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida, por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidade não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa na terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a boa nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas, legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar
com distintivos de outra natureza. Ficamos com a leitura da noite e agora nós vamos ter uma sequência de vídeos, tá, que a espiritualidade nos preparou essa noite. Então, boa noite, fique com Deus. Que no Templo de Jerusalém, ao lado do templo, havia a Torre Antônia, uma das maiores fortificações romanas, com milhares de soldados romanos. Milhares. Imagina um quartel grande. Imagina mais ainda. Era muito grande. Porque aquela região era uma região muito conflituosa. Então os romanos que dominavam a região mantinham muitos soldados. E esses soldados ficavam vigiando o templo. Além dos soldados romanos, havia uma guarda, soldados do templo. Pessoas contratadas para vigiar o templo. Centenas de soldados. O que eu estou querendo dizer? Algumas pessoas imaginam que Jesus entrou chutando cadeira, jogando cadeira nos outros, batendo em animal, desequilibrado, derrubando tudo. Se Jesus tivesse feito isso, de duas uma. Ou ele seria preso pelos romanos, ou ele seria preso pelos soldados do templo. Então não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu a famosa encenação profética. A famosa encenação profética. Jesus utilizou de um expediente que o povo conhecia, que o povo já estava acostumado, para deixar uma lição. Qual era a lição? Ele diz assim: essa casa é casa de orações para as nações, mas vocês transformaram num covil de ladrões. E diz que aquele templo, como está no profeta Oséias, seria purificado. Alguns anos depois, no ano 70, as tropas de Tito, filho do imperador romano Vespasiano, entram em Jerusalém e destrói completamente o templo de Jerusalém. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza, mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou, a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em
nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. E para nossa reflexão nesta noite, partimos de uma obra de autoria justamente da Sueli Caldas Schubert, essa obra Testemunhos de Chico Xavier. Uma obra que reiteradas vezes nós temos trazido em nossas reflexões, por considerarmos aí o valor de alguns testemunhos, de algumas informações, de algumas nuances, realidades que aqui são apresentadas, da verdadeira tarefa com Jesus, do que seja realmente enveredar por essa senda da mediunidade com Cristo, ou do trabalho com Jesus nas mais diferentes frentes em que isso nos é possibilitado, na seara espírita, por exemplo, ou em qualquer outra experiência aqui na Terra. A gente entender a partir dessa obra, esse é um dos objetivos pelo qual nós a indicamos, que a caminhada com Jesus, ela não é uma caminhada de facilidades. Ela não é uma caminhada que abona, né, que estimula, digamos assim, as palavras de Jesus, o Evangelho estimulam certas comodidades, certas ilusões que por séculos temos trazido. Pelo contrário, não há esse estímulo, há sim um grande estímulo, o maior de todos os estímulos, que é justamente podemos avançar para um entendimento mais profundo do que seja a vida, podemos ampliar as expressões do nosso sentimento, podemos alargar a nossa alma a fim de que ela seja capaz de cada vez mais comportar, né, os recursos que nos chegam do mais alto. Mas não há um estímulo, ou não há, nas palavras ou nas propostas que Jesus nos transmite no Evangelho, qualquer abono a caminhos de facilidade, de menor esforço, de privilégios, de favoritismos. Pelo contrário, o discípulo de Jesus, quando consciente, vai percebendo que a luta se aprofunda, os desafios se engrandecem, até porque, quando a luz se faz em nosso mundo interior, melhor reconhecemos o que antes não era visto, os problemas deixados de lado, as nossas imperfeições íntimas esquecidas ou negligenciadas, vêm à tona, vêm à lume, e não temos outro caminho ou opção senão lidar com isso. Então a luta se aprofunda, mas também a paz se aprofunda. Paradoxalmente, é no clima da luta que o discípulo vai encontrando cada vez mais paz, cada vez mais serenidade, vai acrisolando a sua fé, a sua esperança vai acendendo-se ainda mais luminosa, qual facho divino a lhe apontar os horizontes infinitos para os quais se destina. E é por isso que encontra cada vez mais uma força tremenda para seguir. Como veremos numa própria frase de Emmanuel que aqui encontramos, ele, ao definir o que seja a proposta de trabalho com Jesus, vai dizer que a caminhada com Cristo, ou na caminhada com Cristo, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Então são 3 etapas de aprofundamento aí da experiência. No início da tarefa, muitas vezes o que nos move é o entusiasmo, é a expectativa, ou o anseio por uma colheita fácil e farta. Então é aquele entusiasmo inicial, muitas vezes de boa fé, muitas vezes com interesses sinceros, mas que não basta esse simples entusiasmo para nos dar a continuidade necessária para cruzarmos a segunda etapa, o continuar que é difícil. Constância, disciplina, perseverança. Eis aí
o grande diferencial daqueles que apenas estão ainda nos círculos mais exteriores da proposta de trabalho com Jesus, aqueles que ainda estão nas linhas da superficialidade e aqueles que já começaram a adentrar nos círculos mais íntimos do Cristo, ou mergulhar mais fundo na essência da tarefa e, naturalmente, na essência de si mesmos. Para que, então, os triunfadores possam se apresentar ao mundo como aqueles que passam deixando verdadeiros rastros luminosos a serem seguidos. Aqueles que, com constância, com paciência, com perseverança, não apenas iniciaram, não apenas continuaram, mas concluíram. Aqueles que entregaram a tarefa que lhes cabia. Aqueles que avançaram nas realizações com as quais haviam se comprometido perante a sua consciência, perante o Cristo e os seus representantes no mundo espiritual, nossos benfeitores, aqueles que realmente chegaram a acabar a carreira, como diz o apóstolo Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, né? Acabei a carreira, guardei a fé. Então, combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira. É o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Esses são aqueles que realmente, mais do que simplesmente um entusiasmo inicial, mais do que simplesmente uma busca, são aqueles que amam o Cristo, amam o Evangelho, porque só o amor, só a caridade invencível, nos dirá Emmanuel, tem a força suficiente para nos permitir, para nos possibilitar chegar a essa conclusão de tarefas, que, nas palavras de Emmanuel, representa a crucificação. Em que sentido? Porque a finalidade da tarefa do Evangelho é justamente a de fazer de nós um novo indivíduo, fazer uma nova versão de nós mesmos. Crucificar-se, portanto, significará deixar um antigo modo de ser, ainda muito pautado no eu, no meu, para mim, no individualismo feroz, nas ilusões, nas paixões, para que, por dentro, venhamos a nascer mais uma vez, a regenerarmos-nos, para que, assim, possamos alcançar uma condição de tarefeiros, de instrumentos mais aptos a colaborarem com Jesus. Então, o crucificar-se é representar a morte de um velho homem, de uma velha criatura, para o nascimento, para a regeneração, a geração de novo, de um novo indivíduo. Agora, mais a imagem, pelo menos um pouco mais a imagem de Jesus. Então, ao longo de toda essa obra, que, na verdade, é um compilado de trechos de cartas trocadas entre o nosso querido Chico e Vantuil de Freitas, à época, o presidente da Federação Espírita Brasileira, nós vamos conhecendo o que são as lutas do discípulo fiel, o que são os esforços e a dedicação daquele que continua na tarefa difícil, porque vislumbra, anseia por estar mais próximo de Jesus. E nisso encontra forças, já dizia Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, encontra forças para, superando-se a si mesmo, poder cada vez mais dar de si mesmo pela obra, pela causa do Evangelho no mundo. Aqueles que, nas palavras de Jesus, entenderam já que quando se busca guardar a vida, acaba se perdendo-a. Porém, quando se busca, entre aspas, perder a vida pela causa do Evangelho, pela causa de Jesus, é então que acabamos encontrando-a. Assim foi Chico Xavier. E por isso a importância dessa obra. Porque muitas vezes nos fixamos no médium, por nós tido como esse referencial, por nós tão querido, o médium já consagrado por mais de 70 anos, dedicados à mediunidade com tanto denodo, com tanto desinteresse, com a vivência evangélica na sua expressão mais pura. Nos fixamos nesse Chico e poderíamos talvez imaginar que foi um caminho de flores, que foi um caminho de aplausos, que foi um caminho de glórias. Foi sim um caminho de glórias, não as do mundo.
Foi sim um caminho de aplausos, mas não os do mundo, os aplausos da consciência, as glórias do Cristo. Foi sim um caminho de flores, mas não sem espinhos. É isso que essa obra nos mostra, os bastidores da tarefa com Jesus. Os bastidores da mediunidade efetivamente exercida com Cristo. Não para que nos assustemos, não para que venhamos a nos desanimar, pelo contrário, para que venhamos a alijar de nós o que sejam ilusões que ainda guardamos na tarefa com Jesus. Para que venhamos a entender que cristianismo é verdadeiramente serviço e não ser servido. Cristianismo é amar e não esperar ser amado. Cristianismo é perdoar e não esperar ser compreendido. Cristianismo é orar e muitas vezes por aqueles mesmos que nos ferem, ou que nos perseguem ou não nos compreendem. Cristianismo, em sua essência, é o que vamos encontrar na vida de Chico Xavier, aqui para nós expressa em seus bastidores. Prece no Templo Espírita. Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê nossa rima para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor no trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o Espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro, e induze-nos a sentir pensando para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dá sério aos outros, e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição e, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Boa noite, amados e amadas. Nós nos reunimos nessa casa online, nesse espaço virtual, nesse espaço do YouTube, onde a Casinha Belém, mais uma vez, se prepara para esse momento de prece, de comunhão, de reunião de todos os nossos esforços, de todos os nossos sentimentos e todos os nossos pedidos em prol dessa grande comunidade formada por esses irmãos que nessa noite se reúnem para esse intercâmbio com a espiritualidade amiga. Então, juntos, nesse momento que nós podemos chamar de Evangelho no Lar, que juntos, nesse momento onde nós reunimos todos os nossos esforços e pedidos e essa reunião espiritual amorosa, pedindo por esse passe coletivo espiritual, onde cada um de nós, onde estivermos, onde estamos na realidade, possa estar recebendo todo esse influxo de luz, essa grande chuva amorosa de luz de amor, para que possa cada um de nós receber em sua casa, em seu cantinho, essa cura, esse amparo, esse aconchego espiritual, trazendo para todos nós
soluções, respostas, amparo, enfim, a proteção divina. Então, nós mais uma vez convidamos todos a fazermos juntos esse momento, a estarmos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade que traz para nós todo esse amor e toda essa paz, para podermos então operacionalizar, digamos assim, a prece dessa noite. Lembrando das águas, quem puder deixar flores naturais ao lado, as flores têm um papel muito importante nesse processo de fluidificação, deixando as nossas águas, os lençóis e nos preparando então para essa grande ciranda amorosa e assim recebemos o Cristo amado, essa equipe que vem em nome de Jesus, em nome de Deus, trazer para todos nós esse amparo e proteção. Então nós convidamos todos a fazermos juntos a oração que Jesus nos ensinou. E aí abriremos o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos ver qual a mensagem que vem para nós na noite de hoje. Então juntos vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a esse Deus de amor e de paz e pedir ao nosso amoroso Mestre Jesus que nos dê essa palavra nessa noite para reflexão e para encontrarmos esses caminhos de paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Mãe Santíssima, nossa Mãezinha amada, nós pedimos nesse momento apoio, proteção, amparo. Pedimos que a Senhora nos cubra com esse manto, como sempre pedimos, porque sabemos do teu eterno amor por nós, a nos guiar, a nos proteger, a nos encaminhar por essas sendas de amor. Ajuda-nos, Senhora, sê a nossa mãe, a nossa mestra, a nossa guardiã, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Nós abrimos então o Evangelho segundo o Espiritismo, que caiu no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E caiu no item 6, necessidade da caridade segundo Paulo. Nós vamos então fazer uma leitura do trecho que caiu para nós. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses,
não se melindra, não se irrita com nada, nada suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e o 13. São Paulo, de tal forma compreendeu essa verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca, assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e por quem depende de toda crença particular. E fez mais. Definiu a caridade verdadeira, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. Que linda palavra, né? Nós hoje, como sempre fazemos, nós partimos de uma coletânea de palestras, de mensagens, objetivando justamente sermos veículo dessa palavra amiga nessa noite de prece, né? E hoje nós abrimos com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, trazendo para nós esse olhar demorado, esse olhar amoroso sobre, vamos chamar assim, os vendilhões do templo, como disse Jesus, né? Esse espaço, né, onde a permuta, a troca se faz presente, indo em sentido contrário à questão da caridade, quer dizer, o bem sendo medido, mensurado, negociado, né? Quer dizer, eu caminho para os campos do bem com preço. Eu, a priori, ofereço algo tendo uma mentalidade de troca, de comércio, né? E nós vemos isso no caminho espiritual muitas vezes, infelizmente. Vemos em nós mesmos e vemos à nossa volta. E lutamos com isso com todas as forças possíveis, né? Porque, amado e amada, esse foi um ponto em que Jesus trabalhou com muito afinco. Nós vemos no Cristo um movimento muito forte, um movimento de muita propriedade, de muita ênfase, para que nós, humanidade, pudéssemos compreender essa lição tão maravilhosa que ele trouxe para nós, né? Jesus chega a dizer frases como hipócritas, né? Raramente o mestre usou imagens tão fortes como essa, né? Hipócritas. Ele chega a dizer para os fariseus o quê? Que eram túmulos caiados, ou seja, nesses momentos mentimos, omitimos, manipulamos essa verdade maior, né? Por fora, brancos, caiados, aparentemente muito belos e harmônicos, mas por dentro cheio de iniquidades.
Ou seja, as portas do grande templo divino, onde a verdade, o amor se manifesta com toda a sua pujança, é o comércio, quer dizer, à frente da caridade, do amor, da permuta real, dessa irmandade cósmica, né? Todos nós irmãos e filhos do mesmo Pai, um comércio. E amado e amada, esse comércio pode se dar de tantas maneiras, né? Muitas vezes ele se dá nas coisas concretas, então tem um preço, essa mercadoria, em troca disso, desse favor espiritual, dessa situação, enfim. Mas também existem outras moedas, né, que podem ser permutadas dentro desse processo. Poder, vaidade. Nós podemos colocar outros preços nessa permuta e que fará da mesma forma um processo de não verdade, de não troca verdadeira e profunda, né? E estaremos então vendendo, sim. Estaremos colocando um preço, né? Favoritismos, enfim, são tantos, né? Então, nessa noite nós visitamos de várias maneiras, né? O desenho animado dando uma forma mais contundente, até para que entendemos assim, né? Para que possa ficar essa mensagem mais clara, mais perceptível para toda a humanidade, né? Haroldo Dutra Dias, na sua palestra nesta noite, vem esclarecer essa questão, quer dizer, era um recurso usado pelo mestre, né? Vamos dizer assim, teatralizando, dando um corpo pedagógico para uma lição tão necessária para nós, humanidade, né? Nós temos visto isso ocorrer das mais variadas formas, em todas as religiões, né? E assim, o Cristo então deixa para nós esse caminho tão forte de, olha, eis um caminho e que não encontraremos a paz verdadeira, né? Essa paz que Paulo nos traz de uma forma tão linda, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ou seja, ainda que eu tivesse a sabedoria de todo o conhecimento da terra, desculpe, ou dos anjos, ou seja, mas sem esse viés da caridade, quer dizer, o amor como carta régia, né? Caridade nós podemos traduzir como amor, né? Então, sem o amor como guia, sem o amor como linguagem maior, nós corremos muito risco de estarmos fora da grande lei, que é a lei de amor. Corremos o risco de andarmos por conceitos que não são verdadeiros, né? São baseados em ilusões, são baseados em recursos que nos deixarão à mão. Daqui a pouco, ali na frente dessa estrada, encontraremos a verdade tal qual ela é. E aí então perceberemos que falseamos a verdade, permutamos coisas tão sagradas por quimeras, por ilusões, né? Amado e amada, Arthur Valadares deixa para nós em sua palestra hoje um caminho muito lindo, que é o caminho, que é nos guiarmos pelos modelos reais, palpáveis, concretos, né? Nós temos o Cristo, com toda a sua beleza e com toda a sua grandeza, e temos também muitos outros que trilharam esse caminho e que deixaram para nós caminhos seguros. E um deles foi Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, que deixou para nós um exemplo maravilhoso desse caminho, né? Caminhou
de uma forma tão maravilhosa pela mediunidade, pelas questões da alma, do espírito, e assim, de uma forma em que não deixou que se maculasse esse lugar do sagrado, né? Trabalhou com todas as potencialidades, não fazendo disso nenhum uso que não fosse o uso da caridade, do amor ao próximo. Uma dedicação lindíssima a toda a humanidade. Tanto é que nós vemos, através da obra do Chico, nós podemos constatar a grandeza, né? As obras que vieram através da mediunidade do Chico estão em todas as línguas, todas, mas em muitas, espalhadas por esse mundo, né? Levando essa luz crística para todos os rincões do planeta, ou seja, de uma força, de uma beleza imensa, né? Então, amado, amada, nós ponderamos, passamos aí por muitos exemplos nessa noite. Tivemos também o exemplo de Santa Maria, né? O recinto da prece de Santa Maria. E aqueles depoimentos tão lindos, né? Do senhor Adolfo Ramos, aquela gravação em que podemos ver de Chico, né? De Emmanuel, na voz do seu Adolfo, que foi uma pessoa que trabalhou incansavelmente por essa doutrina, né? Um dia a dia de ajuda ao próximo, auxílio tanto a nível das medicações quanto do atendimento a pessoas com problemas espirituais, mentais. Ou seja, um canto de aconchego tão maravilhoso como é Santa Maria, e na voz então do seu Adolfo nós recebemos essa mensagem de Emmanuel, dando para nós, através da psicografia de Chico, essa noção do quanto nós podemos sim fazer do nosso canto, do nosso recinto de prece, do espaço onde escolhemos para essa troca fluídica, essa troca anímica, espiritual, com a espiritualidade maior, fazer desse intercâmbio um intercâmbio de paz, de amor e com profunda gratidão a esse Deus de pura bondade que sempre nos apoia nessa trajetória de amor na Terra. Amado e amada, fechamos então a nossa reflexão dessa noite, imantados por esse corpo de amor e por essa certeza de que Deus é amor, de que nós, ao estarmos mergulhados nesse campo amoroso de verdade, de vida, de caridade, nós sempre encontraremos um caminho tranquilo para os nossos pés. Caminharemos com paz, com esperança, com um futuro cheio de possibilidades. E estaremos sempre apoiados por essa equipe espiritual que vem em nome desse Deus de amor, desse Cristo maravilhoso, Jesus de Nazaré, e por nossa Mãe Santíssima, e por todos aqueles que vêm através desse caminho crístico, deixar para nós guiança, fazer de nós instrumentos dessa grande e maravilhosa paz na Terra. Paz a todos. Que Jesus, nosso doce Rabboni, nos ilumine hoje e sempre. Ficamos agora com uma música especial à nossa Mãe Santíssima e pedimos a ela que nos guarde e proteja de todo o mal. Muita paz. Boa noite a todos.
barracantezinho, sem telhado, sem pintura, lá no morro. Barracão é bangalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, amanhecer, sinfonias de paz, anunciando o anoitecer e o morro inteiro no fim do dia reza uma prece, Ave Maria, e o morro inteiro no fim do dia reza uma prece, Ave Maria. E eleva a Deus uma prece,